Olá, tudo bem com vocês? Eu estou aqui mais uma vez para passar mais um vídeo. Esse é o canal Vozes dos Espíritos e esse canal foi feito para que a gente possa esclarecer algumas coisas com relação à vida após a morte. Eu peço a vocês desde já que colaborem conosco, deixando seu like, fazendo seus comentários, inscrevendo-se também no meu canal, porque a intenção desse canal é levar esclarecimento sobre a vida após a morte. E todo esse conhecimento que eu trago, ele foi tirado de Chico Xavier, de Divaldo de Franco, dos livros de Allan Kardec, dos livros de Divaldo de Franco e também de Chico Xavier. Foram os livros que foram psicografados por Chico Xavier que me trazem esclarecimento através de Emmanuel, através de André Luiz, através de Humberto de Campos. E é por isso que é importante que vocês também colaborem, certo? Porque a doutrina espírita, ela transforma a vida dos seres humanos para melhor. Ela traz um entendimento do porquê estamos aqui, para que estamos aqui novamente reencarnados, certo? Ontem eu fiz um vídeo falando sobre o espírito, explicando sobre o espírito, né? A formação do espírito, mas eu recebi algumas mensagens demonstrando que não ficou bem claro. Então hoje eu voltei aqui novamente para falar hoje eu vou falar sobre a concepção, eu vou falar sobre o embrião, sobre o feto, sobre o nascimento e como age o espírito sobre esse momento da concepção, da gestação e como ele age na criança, tá certo? Vamos lá? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar para vocês sobre a concepção e o espírito, certo? A fecundação, o embrião, o feto e o nascimento, certo? Então, vamos falar primeiro do espírito. Vamos explicar mais uma vez com relação ao espírito. O espírito na erraticidade. O espírito na erraticidade é o espírito que não está encarnado. São os espíritos desencarnados. Então, o espírito na erraticidade, ele conserva toda a herança físico-biológica da existência anterior, certo? Porque ele leva para a erraticidade o perispírito, que é semimaterial, certo? O espírito, então, é igual ao espírito mais a alma. É a união do espírito e a alma, que são um só, certo? A inteligência, ela se conserva, certo? E ela é levada para a erraticidade mais inteligente ainda, porque ela aprendeu mais através das provas e as expiações que ela passou. Ela aprendeu mais, mas ela pode também estacionar. Mas ela nunca regride. Então, cada vez que a gente reencarnou, a gente aprende mais. Então a gente leva para o mundo espiritual mais aprendizado. Ou se a gente não quis aprender, ficou estacionado, a gente também não perde toda a herança de inteligência que a gente adquiriu nas outras existências. Eu espero que vocês tenham entendido, certo? E o perispírito, o que é o perispírito? O perispírito, ele já traz das outras existências, certo? Aquela herança fisiológica. E nessa existência, dependendo de como a gente tratar nosso corpo, do que a gente fizer de bom para o nosso corpo, se a gente estraga o corpo com cigarro, com bebida, ou também com angústias, ou com sentimentos de inveja, que isso também faz mal ao corpo. Então, tudo isso a gente vai levar no perispírito para a erraticidade. Se a gente também provocou suicídio, se a gente fez mau uso do nosso corpo, você faz mau uso do seu corpo, da parte física do corpo, você vai levar um perispírito ou saudável ou doente para a erraticidade, certo? Lá,
para que você volte a reencarnar, vai ter todo um trabalho que vai ser feito tentando recuperar o seu perispírito, para que ele volte a ser novamente um perispírito saudável. Mas nem sempre aquela reconstrução, aquela regeneração do perispírito, ela é completa. É por isso que muitas vezes o perispírito volta e a criança nasce com alguns defeitos fisiológicos. Entendeu? Vamos lá. Espero que vocês tenham entendido aqui, né? A concepção e o espírito, a fecundação, o embrião, o feto e o nascimento, o espírito na erraticidade, que são os espíritos desencarnados, eles conservam a herança físico-biológica, e o perispírito, ele é semimaterial, ele é parte fluídico e parte material, porque ele puxa a herança daquilo que ele foi aqui quando estava encarnado. É por isso que, às vezes, os espíritos, quando aparecem para certas pessoas, eles aparecem com a mesma aparência que tinham da última existência, certo? Pronto, vamos aqui encerrar, que isso aqui é só para recapitular, porque isso já foi falado ontem. A minha intenção maior aqui hoje é falar da concepção. Bem, eu fiz um esboço aqui. Digamos, o espírito vai reencarnar. Reencarnação. Como isso acontece? Vamos passo a passo. Para ter uma reencarnação, precisa ter um pai, vou fazer assim, e precisa ter uma mãe, certo? E precisa ter o quê? Um espírito. Esse espírito, ele é formado de um perispírito, que é o quê? Toda a herança fisiológica da outra existência. E ele, aqui é o perispírito. E ele também é formado de quê? De uma inteligência, um fluido de inteligência que se chama alma. Então, aqui estão os pais. O que é que vai acontecer na hora dessa concepção? Esse perispírito, ele já sabe, já tem uma programação para ele, que ele vai reencarnar na criança que vai nascer desse casal. Ele não vai reencarnar na mãe, é na criança. Então, vai ter a concepção. Na hora da concepção, o perispírito que já está aqui por perto, ele se aproxima ainda mais, certo? A alma não se afasta do perispírito, ela está aqui, ela faz parte do perispírito. Mas na hora da concepção, o perispírito, através do laço fluídico, no mesmo momento, ele penetra no óvulo, juntamente com o espermatozoide. Aqui é o óvulo, certo? O óvulo. O espermatozoide penetra e, junto com ele, leva o laço fluídico do perispírito. Então, aqui, eu vou fazer aqui maior, certo? A criança, que agora é um embrião, primeiro é o embrião, né? Às vezes eu confundo embrião e feto. A criança que agora é embrião, ela está ligada ao perispírito aqui, ó, através do raio fluídico. E onde é que está a alma? A alma, que é a inteligência, está aqui. Ela faz parte do perispírito, mas ela ainda não está entrando na criança. Ela não entra na criança. Então, deixa eu apagar aqui para vocês entenderem. Aqui, essa parte aqui, vou deixar aqui só a parte da criança. Às vezes eu quero ter pressa com o vídeo, mas tem certos assuntos que não dá para ter pressa. Aqui é a alma, certo?
Então, o que é que vai acontecer aqui com esse embrião? Ele vai se transformar em um feto, vai cada vez mais crescendo, né? A criança vai crescendo, e cada vez que ela vai crescendo, aqui é a mãe, digamos que aqui seja a mãe, e aqui é a criança. A criança, né? Vamos fazer assim uma perninha para saber quem é uma criança. Aqui está o perispírito, o raio fluídico, o laço fluídico, certo? O que é que vai acontecendo? À medida que a criança vai crescendo, ele vai se aproximando. Ele vai se aproximando. E junto com ele, a alma. Mas ela não entra na criança. Qual é o estado dessa criança neste período de gestação? A criança se encontra no estado vegetativo. Como se fosse uma planta. O instinto dela, ela tem um instinto que é chamado de conservação. Apenas. Ela não tem inteligência. Ela tem apenas o instinto de conservação. Ela tem o instinto de conservação da existência dela. Como uma planta se protege. Eu vou dar 2 exemplos. O elefante, ele come lá, né? O elefante ou é a girafa, meu Deus? É um ou outro. Ou é o elefante ou é a girafa, que ele come as folhas, né? Então, quando ele começa a comer as folhas daquela árvore, a árvore, ela emite um fluido comunicativo, e todas as outras plantas que estão por perto, elas se camuflam para que aquele animal não vá comer também suas folhas. Isso é inteligência? Não. Isso é instinto de conservação. Deu para entender? Então, a criança tem um instinto de conservação. Então, quando se fala que a criança percebe as coisas que a mãe sente, por exemplo, se a mãe vai praticar um aborto, a criança sente, mas ela sente através do instinto de conservação da vida. Não é uma inteligência ainda, entendeu? Então, se a mãe está triste, a criança sente, porque ela só quer proteger a vida dela. Porque se a pessoa perceber um sentimento de tristeza, ele adoece, ele causa morte, ele dá problema. Então, ela tenta se manter preservada, protegida de toda essa situação. E é por isso que já foi analisado, né, verificado, que a criança percebe quando a mãe tem intenção de praticar o aborto, mas por conta do instinto de conservação. É muito importante também que se entenda que existe o espiritismo, a doutrina espírita que nos explica tudo isso, que foi explicado através dos espíritos, e existe a ciência dos homens. Entende? Então, nós falamos baseado no que a ciência dos espíritos, aqueles que já foram, ensinaram durante todos esses anos a Kardec, a Chico Xavier, a Divaldo de Franco. E eu acredito nisso, é por isso que eu falo sobre isso. Mas a ciência, hoje dos homens, contemporânea, ela não aceita, mas também ela não consegue explicar tudo isso que acontece na natureza vegetal e animal. Ela não consegue definir tudo o que acontece no ser humano, mas também não aceita. Isso aí é um caso que vai depender de cada pessoa procurar suas verdades. O que eu passo aqui é aquilo que eu aprendi com a doutrina espírita.
através dos espíritos. Eu não tenho exatamente uma religião, mas eu acredito na vida após a morte, eu acredito nos espíritos. Certa vez um espírito falando comigo, ele disse assim: só se vai ter certeza de exatamente o que acontece no mundo espiritual quando você fizer parte dele. Por enquanto você escuta notícias, você vê evidências, fatos, mas você só vai saber mesmo quando você está lá. Aí quando você está lá é que você... aí eles revelam. Aí a gente fica escrevendo, nós que somos médicos, psicografamos, escrevemos o que eles dizem. Entendeu? É o que a gente pode fazer. Então, eu escutei um rapaz que ele disse assim: não sei quantos anos a doutrina espírita vai acabar. Ela nunca vai acabar, a doutrina espírita. Porque os espíritos nunca vão deixar de existir. Então, não tem como acabar, porque espíritos se vão, outros virão. Espíritos se vão, outros virão. E cada vez que mais eles se aproximam e passam o conhecimento, eles passam de uma forma mais consciente, mais exata. Então, é isso que eu tenho para dizer. Vamos dar continuidade, né? Bem, aqui vocês já entenderam, né? Eu espero que tenham entendido que o perispírito entra na hora da concepção, certo? E à medida que a criança vai crescendo, ele vai se aproximando. Porque qual é a função do perispírito? O perispírito, como ele tem a sua herança fisiológica, então ele é responsável por toda a formação dos órgãos da criança e não da inteligência. A inteligência está aqui, na alma. Então ela não vai entrar agora, até porque a inteligência que tem aqui agora, o corpo da criança não suporta. Tá entendendo? Então, se a criança já recebesse a inteligência, ela não iria suportar. Aqui ainda não existem órgãos formados suficientes para receber essa carga de inteligência, que não é de agora, é de muitas existências. Deu para entender? Eu vou apagar aqui agora. Deixa eu ver. Já entenderam também que a criança está em estado vegetativo e que tudo que ela sente é um instinto de conservação, tal qual uma planta. Vamos apagar aqui. Certo? Bem, agora eu vou... Já expliquei a reencarnação, já expliquei a concepção, agora eu vou explicar a hora do nascimento. Pronto. Então, aqui está a mãe, o perispírito, que já se... Eu vou botar P como perispírito, P, perispírito, e A como alma, né? Como alma. A criança, então, ele, cada vez mais que a criança vai crescendo, ele vai cada vez mais se aproximando do corpo da mãe. A criança nasceu. E agora? O que é que acontece? Vamos lá? A criança nasceu. Na hora exata, no instante exato do nascimento, o perispírito se aproxima. Tem que se entender que o perispírito não encarna na mãe. Ele encarna na criança. Eita, eu tô séria hoje, né? Eu tô olhando aqui uma cara séria, feia. E um pouquinho para poder aliviar, né? Nossa, nem eu tava aguentando minha cara feia. É que eu levo isso muito a sério, desculpa aí. Aí, resultado, a criança, o perispírito vem com o nascimento da criança. O parto, a criança nasceu e nesse exato momento, nesse exato instante, vou tentar rir um pouquinho, viu? Nesse exato instante, a alma vem junto. A criança passa a ter inteligência da alma, certo? Na hora do nascimento. Então, agora esse ser que está aqui, que passa a ser um ser humano, porque ele agora tem uma alma, ele está com o perispírito aqui ao lado dele, e a alma, que é a inteligência, entrou aqui, ó. Certo? E o perispírito sempre está em volta dele. O perispírito. Certo? Aí, agora vamos entender o desenvolvimento dessa criança.
certo? A criança, ela tá aqui pequenininha, né? Os órgãos dela ainda não estão totalmente formados, porque é um processo de 7 anos. 9 meses da gestação, 9 meses a gestação, igual a 9 meses, certo? E a criança só vai estar formada aos 7 anos. Aos 7 anos, todos os órgãos dela estarão formados. É por isso que a criança é inocente. A criança é inocente, a criança não tem maldade, a criança ainda não sabe ler, ainda não sabe escrever, porque ela não tem ainda a inteligência. Já está nela, o perispírito com a inteligência já estão inseridos nela, mas como o corpo dela ainda não está totalmente formado, ela não tem ainda a inteligência total. E essa inteligência é que guarda toda a herança mental dessa criança. De quem essa criança foi? Se essa criança foi um espírito bom, se ela foi um espírito ruim, se ela foi um criminoso, se ela foi um médico, se ela foi um professor, tudo e etc, né? Tudo está nessa inteligência e não no perispírito. O perispírito, se essa criança foi um médico e veio para continuar sendo médico, o perispírito vai deixar o corpo dela adequado para que essa inteligência possa desenvolver o médico que tem dentro dela. E o pai e a mãe, onde estão nesse caso? Vamos falar agora do pai e da mãe. O que é que acontece? Vamos dar um exemplo não muito bom. A criança não é um espírito bom, é um espírito imperfeito. Muito imperfeito, né? O que é que acontece com o pai e com a mãe? Do 0 aos 7 anos, neste período, toda a educação que for fornecida pelos pais é muito importante. Porque se esse espírito for um espírito imperfeito, quando ele completar os 7 anos, até os 18 anos, ele por ele mesmo, como ele tem herança agora dos pais de uma boa educação, ele vai decidir o caminho do bem ou o caminho... Eita, esse mal, bem, do mal com ele, né? Do mal, porque bem é com ele. Ele vai decidir. É por isso que muitas vezes, até eu recebi uma psicografia bem engraçada, que quando a criança completa 7 anos em diante, às vezes tem criança que é precoce, né? Que é antes, né? Que tem aí as crianças que são mais desenvolvidas, que já vêm logo para... Então, quando a criança completa 7 anos, ela começa a demonstrar certos comportamentos. E vai demonstrando. Quando completa 12, 13 anos, aqueles comportamentos. E os pais ficam espantados. Nossa, quem é essa criança? Não, eu não dei essa educação. Eu não criei essa criança assim. Porque eles não entendem. Eles pensam, como eles não têm conhecimento do espiritismo, da vida após a morte, eles pensam que a criança é a cópia fiel deles. Não é. A única coisa que a criança tem dos pais é a parte física, herança fisiológica, deixa eu escrever a palavra correta, né? Fisiológica
certo? E da educação que recebeu, só. E da educação. O resto é do espírito. Isso não é muito difícil de entender, porque a gente tem aí a toda hora provas com relação a isso. Médicos que saem de uma família que os pais são faxineiros. Assassinos que saem de uma família que os pais são médicos. Então, se a gente observar a vida, a gente vai ter muitas respostas. O problema que eu acredito que exista é que as pessoas vão passando assim pela vida. Eu também passei 60 anos assim pela vida, sem prestar atenção, sem querer entender, sem querer aceitar. E isso traz muito constrangimento depois. Vamos agora para as condições fisiológicas. Bem, eu espero que vocês tenham entendido. Agradeço a vocês toda a atenção. Desculpa que hoje eu estava meio... Porque quando fala de criança, eu fico um pouco assim, constrangida, né? Que hoje em dia eu entendo as crianças. Hoje em dia, julgar para mim tá mais difícil. Porque eu não sou perfeita e de vez em quando vem aqueles pensamentos, né? Que a gente sabe que a gente é rodeada de espíritos que ficam incentivando a gente a ter maus pensamentos. É por isso que Jesus falou, orai e vigiai. Né? A pessoa às vezes pensa que Jesus orai vai ficar rezando. Não, para ficar atento, para entender o próximo, para compreender. Hoje em dia eu olho para uma pessoa e eu procuro entender o interior dela. Né? Eu não vivo fazendo isso, né? Toda hora procurando entender o interior das pessoas. Mas se eu estou me comunicando com ela, então você tem que entender. E o que mais me angustia hoje em dia, depois que eu descobri a vida após a morte, é ver o sofrimento das crianças. É ver o descaso que a sociedade faz com as crianças. É ver o descaso que certas famílias fazem com suas crianças. Por quê? Porque veja só que carga elas carregam. Vou dizer uma coisa a você, todo mundo diz, como é bom ser criança, não trabalha, não estuda. É muito difícil ser criança. Porque a criança, ela está à mercê de uma sociedade. Ela está à mercê de toda uma herança que ela trouxe de outras existências. E toda vez que um espírito pede para reencarnar, ele está pedindo socorro. Ele não vem reencarnar para ser mal, ele vem reencarnar para tentar corrigir os seus erros. E quando ele chega neste mundo que nós estamos, e ele nasce em uma família onde não tem um bom pai, não tem uma boa mãe, onde a sociedade não ajuda, onde um professor não ensina como deveria, onde ele não tem o socorro que ele necessita, então é por isso que a gente tem toda essa quantidade de delinquência. Mas eu acredito que não está muito longe, que o esclarecimento vai chegar para todos. Mesmo que não chegue de uma vez, porque tudo é gradativo, mas um dia vai chegar. Bem, eu agradeço a vocês a estarem me ouvindo, quem estiver me ouvindo. Eu espero ter explicado. Eu não vou falar aqui o nome do rapaz que fez um comentário, né? Mas eu agradeço o comentário dele. Foi por conta do comentário dele que eu fiz esse vídeo de hoje. Então é muito importante o comentário. É uma crítica. Eu adoro crítica. Porque ela me faz voltar para ler, tentar corrigir meus erros. Então a criticar é bom. Então pode criticar, pode perguntar, pode conversar, entendeu?
Eu também erro, né? Eu reconheço, sou humilde de dizer que eu também erro. Procuro não errar, porque eu estou tentando passar uma comunicação, uma informação, então eu tenho uma responsabilidade sobre isso. Mas é isso. Vamos encerrar por aqui. Tá entendendo? Muito obrigada. Ajude aí no canal, deixe seu like. Deixe seu like. Faça seu comentário. Inscreva-se. E dá uma força aí para que a gente dê continuidade nisso, tá bom? Tchau, obrigada.